Isso é um presente. Isso significa que o Alan dos Santos, quando tirar um passaporte, que não seja brasileiro, ele vai poder viajar porque o nome dele não vai estar na lista Interpol. Significa que essas pessoas do 8 de janeiro vão poder circular sem medo de serem felizes. Isso já é uma vitória. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, assim, para o Supremo, a palavra final sobre todos os assuntos do Brasil, não importam quais sejam. E o povo que se dane. Esse sentimento de que o Supremo é a última palavra em tudo se tornou absolutamente enraizado na cabeça desses caras, desses ministros, desses caras que se consideram semideuses, intocáveis no Olimpo. A prova disso são as declarações recentes do Gilmar Mendes, de que o Supremo poderia até mesmo analisar a validade do impeachment de ministro da própria corte. Ou seja, quem decide sobre o impeachment de ministro do Supremo é o próprio Supremo. E a coisa está tão bizarra que agora até mesmo a meca da esquerda, o veículo mais de esquerda que a gente pode imaginar, que todos eles usam como padrão ouro, o The New York Times, decidiu escrever uma matéria gigante sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gente, para quem não lembra, o New York Times foi o jornal que inaugurou a censura global, inaugurou com as matérias da Cambridge Analytica. O New York Times é o jornal do establishment de esquerda, e que até agora ficou calado sobre o Alexandre até agora. A última matéria deles relevante sobre o Brasil tinha sido sobre o Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que ninguém tira da minha cabeça que não foi serviço dado da CIA. O correspondente, aliás, do New York Times, que escreveu a matéria sobre o Bolsonaro na Embaixada, é o mesmo que escreveu agora essa matéria contra o Supremo. Esse é o sujeito que tem vídeo cantando e dançando parabéns com a ministra da Cultura do Lula. Ora, para esse cara, o Jack Nicholson, fazer uma matéria dessa, que eu considerei, óbvio, eu tenho divergências, mas considerei correta, justa do ponto de vista jornalístico. Ora, alguma coisa tem que ter mudado. E aí você começa a juntar os pontos. Ora, o jornal padrão do establishment está atacando o Moraes. Ora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou o Moraes. A Embaixada Americana criticou o Moraes. O Congresso americano passou a lei da cassação de vício na CCJ com o voto dos democratas. Seria muito você imaginar que os agentes que deram suporte e levaram o Alexandre a ter esse grau de poder, e eu já expliquei detalhadamente como isso aconteceu no Paulo Figueiredo Show, será que esses agentes não estão recuando? E eu reitero o que eu vou dizer aqui, eu já disse isso, muita gente me pergunta. Eu não sei se pela Folha de São Paulo ou não, mas eu aposto, e isso estou colocando a minha reputação em jogo, mas por confiança, eu aposto que o Glenn Greenwald vai lançar mais de uma continuação da série da Vaza Toga com os 6 GB lá do pendrive. Pendrive. Eu tô apostando isso aqui ao vivo. E eu erro pouco, né? Então vocês não se enganem. Essa história de que o Supremo tem credibilidade, isso é coisa do Brasil. Claro que tem os idiotas que batem palma. Mas na verdade, a gente sabe que nem no Brasil eles têm credibilidade. Apesar da mídia, da Globo, hoje em dia, basicamente da Globo, fazer parecer que sim. O que a gente está vendo é a erosão da imagem do suporte do Supremo Tribunal Federal, inclusive no exterior. A prova cabal disso está para que todo mundo possa ver. Vejam essa reportagem do site do Paulo Figueiredo Show. Interpol se recusa a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista da difusão vermelha.
Mesmo diante de um pedido formal do Poder Judiciário, a Interpol tomou a decisão de não incluir os envolvidos no 8 de janeiro na famosa lista da difusão vermelha. Já tem um entendimento na Interpol que o Supremo está indo atrás de pessoas por razões políticas. E os próprios processos que envolvem o pessoal do 8 de janeiro são alvos de fortes questionamentos internos por parte da Interpol. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas como é que isso aconteceu? Eu tenho uma suspeita. Em inglês a gente chama de educated guess, um palpite bem fundamentado. E ele parte de uma curiosidade, que eu expliquei no X. Sigam a minha nova conta P Figueiredo BR4. Eu disse o seguinte, que no Congresso dos Estados Unidos, o subcomitê que supervisiona a Interpol é o do Global Human Rights and International Organizations. Esse comitê, por sua vez, que foi o mesmo no qual eu testemunhei em maio desse ano, é presidido por quem? Pelo deputado Chris Smith. E composto, dentre outros representantes, pela deputada Maria Salazar. Então, quando vocês pensarem assim, quando vier o pessoal do não vai dar nada, isso aí que você está fazendo aí fora é só palhaçada, isso só... eu falo assim, não se preocupa. As pessoas que mais precisam sentem o efeito do trabalho. Você aí no seu sofá reclamando no Twitter, talvez não. Mas as pessoas que mais precisam, sim. Hoje é impossível o pedido de asilo de alguém que estava no 8 de janeiro ser negado nos Estados Unidos. Por quê? Você acha que você chegar... Como é que você chega num processo de asilo aqui? Você tem que apresentar as comprovações documentais de que você está sendo perseguido. De que o teu país vive uma ditadura. E aí, como é que você faz isso? Se não tem matéria de jornal, essa é a primeira do New York Times. A gente conseguiu uma lá atrás com a Mary O'Grady, do Wall Street Journal. Já conseguimos Daily Wire. Mas no New York Times essa foi a primeira. Como é que a gente constrói isso? Agora tem relatório do Congresso, tem relatório do Comitê Judiciário, tem voto dentro do Congresso, tem projeto de lei, os caras chegam com um calhamaço e dizem assim, meu amigo, eu sou vítima disso aqui. Hoje, o asilo para quem for perseguido político pelo Moraes, não só no Rio de Janeiro, mas perseguido político pelo Moraes nos Estados Unidos, é garantido. Sabe o processo do Alan dos Santos? A quantidade de documentos que foram produzidos extra em relação a quando ele entrou, documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. Então é para essas pessoas, as mais fodidas, usando o bom português, que a gente está trabalhando. Claro que é para beneficiar o país como um todo. Mas para essas pessoas, para a Interpol, como é que... Eu vou publicar uma entrevista, o João Gabriel está terminando de legendar, deve sair nos próximos dias, uma entrevista com a Michelle Eslan, que é a maior advogada de Interpol dos Estados Unidos. Ela foi minha advogada quando eu estive na lista da Interpol. E é assim que eu a conheci. Uma entrevista em inglês, por isso está sendo legendado, onde ele explica como... É bom para o ministro do STF, vocês podem assistir, porque vocês têm uma ignorância completa de como funciona a lista da Interpol. Mas ela explica como é o processo de análise. E quando a Interpol começa a ser pressionada, como foi pressionada pelo Comitê de Direitos Humanos do Chris Smith, por ofício, de dizer, olha, analisem com lupa os pedidos que venham da Suprema Corte do Brasil. Quando começa a existir um projeto de lei dentro do Congresso dos Estados Unidos que diz que vai ser encerrada a cooperação com o STF, isso é um presente. Isso significa que o Alan dos Santos, quando tirar um passaporte, que não seja o brasileiro, ele vai poder viajar, porque o nome dele não vai estar na lista da Interpol. Significa que essas pessoas do 8 de janeiro vão poder circular sem medo de serem felizes. Vão poder viajar sem medo de pegar um avião.
e serem deportados para a tirania. Isso já é uma vitória. E é fruto de muito trabalho. E é um trabalho que vai continuar. Ontem mesmo, onde é que eu estava? Na One American News, uma das grandes redes de notícias, não da internet, da televisão americana. Eu estava no programa, um dos mais prestigiados, que é o programa da Channel Ryan, falando sobre o quê? Falando sobre a política externa do Lula, sobre como os Estados Unidos ajudaram o Brasil a cair nessa situação que se encontra, sobre a saída do X, o que tinha acontecido. É um processo de explicação na televisão americana para as pessoas influentes, que elas saibam a situação do Brasil. Até que se torne tão inegável que o Brasil vive uma ditadura que nem a Interpol possa negar, que nem o Congresso dos Estados Unidos possa negar e que nem mesmo o New York Times possa fechar os olhos. Eu disse e prometi a vocês, logo que nós começamos aqui, estávamos no chão, derrotados. Eu falei, nós vamos, antes de resolver o problema da ditadura no Brasil, nós vamos conscientizar o Brasil e o mundo de que nós vivemos uma ditadura. Dia 29 de novembro, eu já vou estar em Portugal, em reunião com o parlamento português, para tratar da ditadura do Brasil. Depois tem Itália, em algum momento, ainda não tenho agenda, mas vai ter Itália. Depois vamos passar no Reino Unido, depois vamos passar em Bruxelas. Sendo que a partir depois das eleições americanas, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, nós vamos trabalhar ativamente para passar o projeto de lei que caça o visto não só dos ministros do STF, mas como de todos, delegados, juízes auxiliares, todos que contribuem com a ditadura brasileira. Vamos trabalhar ativamente. Bom, como é que você pode ser parte disso? Você pode ser parte disso se tornando meu apoiador. Quando você é meu apoiador, você financia o meu trabalho jornalístico. Todas essas ações são custosas. Elas demandam tempo, demandam esforço, demandam dinheiro. Elas se tornaram, sem dúvida nenhuma, a minha grande missão dos últimos 2 anos. Eu vou levar a verdade sobre o que acontece no Brasil ao mundo inteiro e vou trabalhar para que haja consequências para a ditadura brasileira, até que essas consequências sejam insuportáveis e que o sistema cuspa e escarre esses ditadores. E o Brasil não vai virar a Suíça, mas volte à sua normalidade. E aí pode eleger Bolsonaro, pode eleger Lula, pode eleger Pablo Marçal, pode eleger quem quiser. O poder é de vocês, como diz o Capitão América. O Capitão América não, o Capitão Planeta. O poder é de vocês. Você pode se tornar meu apoiador de algumas formas. A forma que eu recomendo é que você se torne meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês, usando o cupom de desconto na descrição. Você vai ter acesso ao meu conteúdo exclusivo. Dentre esse conteúdo exclusivo, todos os dias vai ter um tracking do melhor instituto de pesquisa diário na página do Paulo Figueiredo Show para você acessar. Parte do meu conteúdo exclusivo, vários artigos de opinião espetaculares. Recomendo para vocês, tudo em português. Vários conteúdos exclusivos sobre as eleições. Você também tem desconto de 50% dos meus cursos. E hoje, como a gente vai falar mais tarde, como vocês viram aqui na abertura, abre a última, a final, a derradeira turma do curso, que é o maior curso de geopolítica do Brasil, fim da América. Quem for meu apoiador vai ter 50% de desconto. E, acima de tudo, você apoia o meu trabalho. Se você está numa situação um pouco melhor, sempre digo isso, há no Brasil pessoas prosperando. Graças a Deus, nosso Deus é um Deus de prosperidade. Mas se você pode abrir mão de $50 por mês ou $500 por ano, torne-se meu patrono Gold. Porque além dos benefícios do apoiador, você ganha também acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que também recebe informações em sites exclusivos. Eu estou lá mandando pesquisa, comentário, etc, etc. Estou sempre lá batendo papo com vocês. Tem a nossa reunião mensal de Zoom, vai ter a nossa reunião presencial. Você convive com pessoas que te enriquecem intelectualmente. A gente precisa disso. Eu preciso disso. Você ganha acesso ao meu e-mail, você contribui no grupo de WhatsApp, facilita, ajuda as nossas pautas. É o melhor que é o que eu posso te dar de volta.
E claro, se você está ferrado, você não quer se comprometer, não sabe o dia de amanhã, você pode ainda assim fazer uma contribuição com a partir de $1 que seja. Né? A Bíblia fala que a viuvinha que colocou lá o seu centavinho doou mais do que o milionário que doou uma quantidade gigante de dinheiro. Então, se você pensa primeiro na sua família, na sua condição, mas se você pode ajudar qualquer quantia, vale o que está no seu coração. Você tem a opção também de fazer uma doação única, que não te dá benefício nenhum, mas é uma doação única a partir de $1. Ou agora aqui com o QR Code com a minha carteira, você pode fazer uma transferência direto de Bitcoin. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6.000 alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço.